Olá, pela misericórdia de Deus, mais uma vez aqui nos encontramos. Neste ínterim, nós vamos estudar a penúltima lição deste trimestre. O nosso manual de estudos, a revista da EBD, tem por título A Família Natural, segundo os valores e princípios cristãos. Nosso comentarista é o pastor e bispo Abner Ferreira. A lição de domingo, dia 15 de março do ano em curso, é a lição número 11 e tem por título Aperfeiçoando o Relacionamento Conjugal. O texto áureo ele está baseado no livro de Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7, escrito pelo sábio Salomão, que assim diz: Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode apagá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente desprezo. Segundo Aurélio, o amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro. O casamento pode tornar-se duradouro e deve, para isso, estar alicerçado sobre a base do amor. O amor profundo produz sustentabilidade no relacionamento conjugal, pois o amor é tão poderoso como a morte. Conforme escreveu o mesmo sábio Salomão, no seu livro Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 6. É papel de cada cônjuge prover e sustentar o amor no casamento. O amor precisa ser cultivado para que possa crescer a cada dia. E a verdade prática, a verdade aplicada, diz que como o padrão bíblico para a família, que ensina que o contínuo aperfeiçoamento da relação conjugal é o caminho que leva à conquista do bem-estar familiar, além da edificação da igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. E os textos de referência da nossa lição estão fundamentadas nas cartas do apóstolo São Paulo, em Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3, e ainda Filipenses capítulo 2, versículos 2 a 4. Efésios capítulo 4, verso 2: Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo fala em vestir-se de misericórdia, bondade, humildade e delicadeza. É o amor que garante a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo ainda diz, no capítulo 4 de sua carta aos Efésios,
porque Cristo é o cabeça da igreja e é Ele que faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todos os membros fiquem bem unidos entre si, através da união de todos eles. Através do amor, cada membro do corpo de Cristo funciona adequadamente e todo o corpo cresce e se desenvolve até alcançar a maturidade espiritual. Sabemos que a igreja é o corpo vivo e, por ser dinâmico, ele cresce e se desenvolve como um edifício ao ser construído. Efésios capítulo 4, verso 3 diz assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Segundo registros do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, sua oração era para que os efésios pudessem compreender o amor infinito de Deus através de Cristo. Sua intercessão era para que os efésios criassem raízes e alicerces no amor, a fim de que pudessem desvendar os mistérios do amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo dá grande relevância à união entre os membros do corpo de Cristo. O mais importante é que os irmãos levassem uma vida de acordo com o padrão bíblico para a família. Ele sabia que a vida cristã nem sempre era fácil, pois havia muitos opositores infiltrados no meio cristão. Por isso, ele fala da necessidade de viverem firmes, unidos e corajosamente. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. A verdadeira humildade não é subestimar, mas se colocar numa posição equilibrada. Os relacionamentos são construídos através do amor. Paulo adverte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Contra o interesse pessoal e os desejos tolos de receber elogios, Paulo apresenta o antídoto. A humildade é o remédio que produz a moderação. Quando cedemos o nosso próprio eu, passamos a considerar os direitos dos outros. Paulo define a verdadeira humildade como a predisposição de considerar os outros mais do que a nós mesmos. Ser humilde é cada um se considerar menos do que o próximo. Filipenses capítulo 2, versículo 4.
que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O egoísta só enxerga as coisas sob o ângulo dos seus próprios interesses. É necessário que não subestimemos os nossos irmãos, pois quando achamos que o nosso semelhante é inferior a nós, nossa reação é não nos esforçarmos para dar do nosso melhor. O que significa considerar os outros superiores a nós? É estar despido da ambição egoísta, pois o egoísta usa as pessoas como um produto descartável, visando somente o seu próprio interesse. Considerar o outro superior a nós é despojar-se da arrogância e calçar os sapatos da humildade. Quando nos colocamos num pedestal e nos consideramos superiores em tudo, significa que perdemos a visão amplificada. Considerar o outro superior a nós é ter uma visão de perspectiva realista, uma postura de mútua dependência. Consideremos, então, as advertências do apóstolo Paulo, pois o que ele escreveu sempre deu muito certo. E no tópico 1, que tem por título a importância do aperfeiçoamento, o comentarista disse que o casal precisa investir seu tempo para o aperfeiçoamento da relação conjugal. Nesta lição, vamos refletir sobre a importância dessa construção. O primeiro passo é reunir esforços na busca do aperfeiçoamento conjugal para que se possa identificar as causas dos problemas e desenvolver atitudes necessárias para debelar os conflitos. E no subitem 1.1, cujo título Casais conscientes da necessidade de aperfeiçoamento, afirma que não existe casamento perfeito. Isso porque cada pessoa tem a sua própria personalidade e, por causa das diferenças individuais, ninguém está totalmente isento de praticar erros. Todos somos falhos e limitados. Por não se atingir a perfeição, não significa que não possamos melhorar a qualidade do nosso relacionamento conjugal. O aprimoramento é um processo necessário e contínuo dentro do casamento. A base do padrão bíblico para a família é compreender que o casamento é uma instituição divina. Subitem 1.2 Desgastes no relacionamento conjugal. Inúmeros fatores poderão contribuir para que haja desgastes no relacionamento conjugal. Identificar as causas das diversas situações que contribuam para que a ocorrência de desgastes é de suma importância. Desgastar
é o mesmo que destruir-se pouco a pouco. Portanto, é algo que demanda tempo para que possa gastar-se totalmente. O desgaste é o resultado de fatos que vão minando o relacionamento conjugal. Salomão escreveu no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 3, que a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Subitem 1.3. A importância do constante cuidado. No capítulo 7 da carta de Paulo em 1 Coríntios, ele fala sobre os direitos e as necessidades sexuais de cada cônjuge que precisam ser respeitados. Segundo o padrão bíblico para a família, dentro do casamento, a mulher também tem autoridade e ela não é inferior ao marido. Os cônjuges precisam estar alertas às necessidades um do outro e semear a boa semente no relacionamento conjugal. E no item 2, o título é Atentos à dinâmica familiar. A família é um organismo vivo. Seus membros agem e reagem mutuamente e se influenciam. Uma reflexão contínua faz-se necessária. A relação familiar interpessoal requer disposição para que ajustes necessários possam ocorrer. E no subitem 2.1, o bispo Abner fala sobre assumir diferentes papéis na família. Cada cônjuge tem o seu papel a ser desenvolvido dentro do casamento. Faz-se necessário que tais papéis sejam identificados nos relacionamentos interpessoais, tais como o do filho, o do esposo, o do pai. O papel do namorado difere-se do papel do esposo, que é muito mais amplo. E com a chegada dos filhos, esse papel se intensifica e o marido precisa assumir um novo papel, pois agora ele é pai. E isso também se aplica às mulheres. Quando há inversão dessas funções, a falta de discernimento acaba contribuindo para o desgaste do relacionamento conjugal. Subitem 2.2. Cuidando dos detalhes cotidianos. Precisamos aprender a valorizar as minúcias que, por serem muito pequenas, não damos os devidos valores. E com a vida agitada deste mundo moderno em que vivemos, somos tentados a deixar de lado as coisas que, a nosso ver, parecem muito pequenas e por isso deixamos de dar a devida atenção. Na vida conjugal não é diferente. Possivelmente, dependendo dos pormenores e por não se dar a devida atenção, o relacionamento vai aos poucos se deteriorando
pois nem sempre os cônjuges se dão conta da significância das respectivas prioridades. No livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, Salomão diz o seguinte: apanhem as rapozinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. E o mesmo escritor registrou no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, assim: como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. E no subitem 2.3, o título é Buscando a Sabedoria que vem do Alto. Por causa da dinâmica que envolve os relacionamentos familiares e em função da sua importância para a harmonia conjugal, como discípulos de Cristo, precisamos adotar o padrão bíblico para a família e buscar anelantemente pela sabedoria concedida por Deus, conforme expressou Tiago em sua epístola, capítulo 1, versículo 18, que diz: pela vontade de Deus, Ele fez com que fôssemos gerados pela palavra da verdade, a fim de ocuparmos a primazia entre as demais criaturas. E Salomão escreveu que com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Somente a sabedoria de Deus será capaz de nos capacitar para sermos agentes de mudança na sociedade e, com isso, cooperarmos com Deus nesse processo contínuo de aperfeiçoamento da relação conjugal. Item 3. Atitudes para o aperfeiçoamento. Algumas atitudes poderão ser adotadas pelos casais sob a orientação do Espírito Santo, com o intuito de refletir positivamente e influenciar os demais membros da família. Tal reflexo será de grande utilidade na formação e habilitação dos filhos para viverem prosperamente na sociedade dos dias atuais. E o subitem 3.1 tem por título Caminhe a Segunda Milha. O padrão bíblico para a família não é cultura. A sociedade em que vivemos, o acompanhamento das novidades e nem interação com as redes sociais. Nosso modelo de vida cristã está fundamentado totalmente na palavra de Deus. Caminhar a segunda milha, conforme Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que diz: se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. O que significa isso? Cristo ensinava sobre atitudes que deveriam ser tomadas por seus discípulos. Eles deveriam adotar ações que contrariam totalmente a natureza pecaminosa humana, isto é,
não pagar as ofensas recebidas com a mesma moeda. O relacionamento conjugal é um exemplo de oportunidades de se caminhar a segunda milha, ou seja, ir além e se exceder em amor e misericórdia. Subitem 3.2. Planejar atividades fora da rotina. Diante da correria e da vida agitada deste mundo moderno, uma boa saída é o planejamento de atividades que fujam da rotina. O casal precisa buscar meios que fortaleçam e renovem o relacionamento conjugal. Tirar um tempo para o cônjuge só traz benefícios para a família. Um bom filme, um jantar a dois, um bate-papo com amigos e visitações a lugares que possam relembrar os bons tempos de namoro podem contribuir para manter acesa a chama do amor, conforme lemos em nosso texto base do texto áureo. Subitem 3.3. Raízes e alicerces no amor. Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 17, ele escreveu dizendo que orava para que os cristãos tivessem raízes e alicerces no amor. Ele usa como figura de ilustração raízes e fundamentação, trazendo à lembrança a ideia de plantações e edificações. São imagens que facilmente se aplicam à realidade da vida conjugal. O poder do Espírito Santo, a habitação de Cristo na vida do casal e a oração são requisitos necessários para que possamos viver sob a dependência de Deus, a fim de que o nosso relacionamento conjugal seja uma planta viçosa e um edifício estável. Concluindo os nossos comentários desta lição de hoje. Em dias tão turbulentos como os do nosso século, precisamos rogar ao Espírito Santo para que nos esclareça, nos direcione e nos habilite para que possamos permanecer na busca constante do aperfeiçoamento da boa e agradável convivência conjugal e familiar. A formação de futuras gerações e a edificação da Igreja como corpo de Cristo dependem muito disso tudo. E na próxima semana, nós estaremos estudando a penúltima lição deste trimestre de 2020. E falaremos sobre as bênçãos de Deus para a família. E mais uma vez, queremos recomendar: leiam a Bíblia, estudem a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, mas também complementem sua leitura e seus estudos adquirindo o nosso livro, O Padrão Bíblico para a Família. Vocês poderão encontrá-lo na livraria da Cadevre, ali bem próximo à rodoviária Prefeito Francisco Torres, de Volta Redonda. Também poderão encomendá-lo através do pastor Zezinho,
responsável por esta página no Facebook. Ou ainda, se preferirem, temos o nosso endereço eletrônico. Vocês poderão nos escrever e com muito prazer estaremos enviando a nossa obra para que vocês possam complementar os seus estudos. eurildocosta@gmail.com. Que Deus, na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho, continue abençoando a todos vocês abundantemente na graça do Espírito Santo. Até a próxima semana.